Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Então, eu queria falar um pouco sobre relacionamento de novo hoje, para variar um pouco nesse canal nosso aqui. Por mais que eu tente fugir disso, eu não consigo fugir disso. E eu acho que eu não tento fugir disso de verdade, porque eu devo gostar de falar disso. Acho que eu gosto de falar disso. Mas, bom, eu recebi uma pergunta aqui e tem algumas situações nessa pergunta que me interessam pensar sobre isso, me interessa pensar sobre elas. Então, eu vou ler para vocês a pergunta e aí eu queria saber a opinião de vocês, basicamente, para a gente tentar elaborar essa situação, porque eu acho que vai servir para muita gente pensar aí coisas, tá? Vou ler. Oi, Manu, adoro seus vídeos, gostaria que você e a Flor, não tem a Flor, compartilhassem as suas experiências de relacionamento aos 20 anos de idade. A gente falou um pouco sobre isso nesse vídeo da virgindade, né? Vou botar aqui se quiser, tá lá. Mas falou um pouco. Bom, porque o que está acontecendo entre os meus amigos dessa idade, agora com 20 anos, é que ninguém está conseguindo se entregar por completo em um relacionamento. Por exemplo, alguns só se dão bem na parte física, /sexo, e não conseguem manter uma conexão maior que isso. E outros se dão super bem na conversa, /diálogo, mas não conseguem se entregar nessa parte sexual. Não por opção, mas sim por algum tipo de bloqueio, né? Tenho reparado que está acontecendo com todos os solteiros que eu conheço dessa faixa etária. Gostaria que vocês compartilhassem suas opiniões sobre isso. Beijo para você, Flor e Martim. Bom, então ela traz aqui uma impressão de um sintoma, de uma coisa que está acontecendo com essas pessoas próximas dela, e ela já também faz alguns tipos de conclusão, assim, como se isso fosse um tipo de bloqueio e tal. E não que as pessoas estão fazendo isso por opção, mas porque elas não conseguem mesmo, né? Então, com quem você faz sexo, você não consegue ter uma conexão maior do que isso. E isso é uma conclusão muito louca, né? Assim, por que isso está acontecendo? E aí a gente pode pensar muitas coisas e vamos tentar então ver onde a gente consegue chegar, porque eu acho que isso aqui é uma espécie de abertura para muito do que está acontecendo com os nossos afetos hoje em dia em relação às redes, às nossas experiências de contato contemporâneos, assim, tudo isso que a gente está vivendo agora. E como é que a gente modula ou remodula o que a gente sente em relação a essas ferramentas, a essas experiências de afeto mesmo. E eu acho que não tem uma resposta certa para isso, mas eu acho que a gente pode ir pensando. Então, estou abrindo aqui isso uma espécie de conversa preliminar, assim, comunicação preliminar. Vamos lá tentar pensar sobre isso? Bom, eu acho que primeiro a reação normal seria a gente fazer a análise dessa situação inovadora que a gente está vivendo, por exemplo, dos apps de relacionamento ou das redes sociais e tal, a partir de uma perspectiva anterior a ela, que é a perspectiva na qual estamos, ou da qual viemos, né, estivemos. Então, na perspectiva pré-redes, né? Então a gente olha a inovação, a mudança, a alteração, a revolução, o que quer que seja, a partir da perspectiva do anterior, né? Isso é o normal, assim. Então, quando a gente faz isso, a gente olha reagindo, a gente olha falando, caramba, o que está acontecendo? Como meu pai, por exemplo, que odiava a televisão, ele achava que o grande problema do mundo era a televisão. Ele chegava em casa, a gente tinha que desligar a televisão correndo para ele não saber que a gente estava vendo televisão. Então a gente desligava a televisão e ia correndo pro quintal para cuidar das galinhas, assim, né? É sério isso. E fingir que a gente estava ali vivendo uma vida orgânica, nesse sentido que era a vida que fazia sentido para ele. Na verdade, a gente estava vendo televisão. Não estou falando bem ou mal da televisão, estou falando que para ele aquilo era o problema do mundo. Bom, mas meu pai era uma pessoa antiga nesse sentido, assim, muito embora ele tenha nascido... Ele era da década de 40, né? Mas nasceu no interior e tal. Então, ele analisava o mundo da década de 80, 90, com a perspectiva desse outro mundo. Então, eu, por exemplo, tendo a analisar o mundo das redes e os afetos produzidos no mundo das redes com a perspectiva de uma pessoa da década de 80. E então, para mim, isso tudo é muito aberrante, né? Então, a gente olha e fala o que está acontecendo. Então, a gente, quando percebe esse tipo de sintoma que ela está relatando aqui, de que as pessoas estão fazendo uma espécie de divisão entre o que é o sexual e o que é a conexão de identificação afetiva de outras ordens, de diálogo, de partilha e tal, a gente fala, tem uma coisa aí. Então aí a gente vai querer ler isso, e eu acho que tem uma coisa aí mesmo, que a gente poderia pensar, por exemplo, né? A gente poderia pensar que
Com essa experiência da escolha e da objetificação do outro na escolha, nas redes, né, a gente então empurra o outro para um campo de objeto de realização do nosso desejo, né? Então o outro no campo sexual está realizando o nosso desejo. E isso é totalmente diferente do que é o processo de identificação e partilha, né? Do que é o processo de se perceber no outro, se reconhecer no outro, a identificação, se reconhecer no outro, e a partir daí conseguir partilhar conteúdos que são seus, porque você acredita que existe um entendimento ali. Existe uma identificação, um entendimento, então essa partilha faz sentido. É um processo de reconhecimento, né? Então aqui a gente objetifica, aqui a gente realiza desejos, pulsões e coisas e tal, prazer, satisfação e basicamente objetificação no campo sexual, e aqui a gente realiza identificações. E a gente então fala, cara, então tem um problema nisso, porque essas duas funções deveriam estar localizadas no mesmo sujeito, que é a demanda do amor romântico, né? No amor romântico a gente tem como demanda, como exigência primeira, básica, de que tudo se resolva com o mesmo sujeito. Então você vai ter que conseguir transar, desejar e partilhar e ter total identidade, identificação com essa mesma pessoa. E isso é muito duro, como a gente já sabe, para o amor romântico. Mas então agora parece que a gente está talvez usando essa ferramenta para achar essa divisão, né? Para achar de novo essa divisão. Que na verdade é aí que eu queria chegar. Então essa seria a análise, né? De falar, bom, então agora a gente está fazendo isso, é um sintoma dessa divisão. Mas na verdade, durante o século XX, antes das redes, a gente tinha basicamente também uma cisão, né? Então no casamento a gente tinha processo de identificação e de partilha nesse sentido do amor romântico. Aí o casamento pode ser entendido como um casamento mais ou menos arranjado, um casamento mais ou menos pela norma ou mais pelo amor, né? Mais pela norma, pelo que deve ser o casamento correto, e mais pelo amor no campo do romântico. E a gente teria que fazer mais uma divisão para pensar. Então, pela norma, a gente está casando para cumprir um ideal familiar, para cumprir um ideal social, para cumprir um ideal, uma série de coisas. E aí ele não tem nada a ver com o desejo não está lá. E aí no campo do amor romântico isso estaria em totalidade lá. Mas rapidamente no campo do amor romântico a gente cai no problema do adultério também, nos dois casos, né? Então o século XX marcado pelo adultério como temática muito intensa, assim, não só o século XX, o XIX também, mas especialmente acho que vamos falar do século XX. Então, mesmo com o amor romântico, com essa exigência de encontro total no amor, de encontro de identificação e de encontro sexual, rapidamente o adultério passa a ser uma questão. Claro, reforçado pelo sistema do machismo, então os homens vão ter uma mulher em casa que cuida da família, a mulher que cumpre essa função, que é a função da parceira, né, nesse campo ideal do sujeito aí, e do lado de fora, ele vai então empurrar para o lado de fora o desejo dele, e experimentar com amantes e coisas e tal. Não só o homem, mas isso acontece, vamos dizer assim, durante o século XX mais intensamente com a figura masculina por conta do machismo. E aí tem desdobramentos disso, né? Mas, então, quero dizer que também durante o século XX, mesmo com o amor romântico, esse problema estava lá, né? Esse problema do que é a identificação e do que é o desejo. O desejo tem a ver com um processo, se a gente fosse usar a psicanálise, de pulsões, né? De impulsos, vamos lá, eu desejo aquilo para um campo de satisfação. E é sempre mais complicado. Então ele vai lidar com o objeto, né? Essa pulsão sexual aí, vamos dizer, ela tem a ver com o objeto. Mas aí, se ela vai conseguir se realizar com esse objeto ou não, são outras questões. Mas então, tecnicamente falando, assim, ela tem a ver com esse objeto. E isso não tem necessariamente a ver com os processos de identificação. Então, parece, isso é interessante de notar, assim, agora, que a gente está achando uma ferramenta para lidar com uma separação que já estava dada, que o amor romântico exigia que a gente desfizesse. Então, o amor romântico exige da gente que a gente desfaça essa separação, né, entre o que é o desejo, o objeto, o desejo pelo objeto, satisfação, desejo, sexo, e o que é a identificação, o amor e o processo de partilha, identificação e tal. Então, o amor romântico fala, você tem que juntar isso, que é muito difícil de juntar. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Por isso a gente tem tanto sofrimento também nas relações. Você fala, cara, mas eu tô aqui, eu amo essa pessoa, mas eu não desejo mais essa pessoa, né? Então, acho que muita gente consegue entender isso que eu tô falando. É uma queixa muito comum. Amo tal pessoa, amo fulano, ciclano, beltrano, a pessoa, mas não desejo mais. Que horror, porque era para eu desejar.
E aí vem todo um sofrimento que o amor romântico vai colocar na gente. Então, se a gente fosse olhar por esse outro lado, não de alguém que está olhando com uma certa... com a perspectiva da década anterior e tal, como se a gente fosse olhar de fora, assim, se a gente fosse um alienígena olhando assim, e falar, mas eles estão resolvendo esse problema que eles têm dessas duas coisas que são o desejo e a identificação, não estão? Eles estão aqui dando um jeito de resolver isso com as redes. E aí quando ela fala de um bloqueio, será que é um bloqueio ou será que é uma coisa que já está na gente, que a gente está atuando por conta dessa ferramenta nova viabilizar essa atuação? Né? Então é como se as redes, o Tinder, o Grindr, sei lá, viabilizassem para a gente essa atuação, um pouco como a pornografia viabilizava. Veja, não estou defendendo nada aqui, estou fazendo uma análise assim, abrindo campos, tá, gente? Então não briguem comigo, mas a função da pornografia, especialmente para o masculino, mas a pornografia de modo geral, ou a masturbação, atividades masturbatórias e tal, tem a ver com conseguir experimentar, mesmo que seja no campo da fantasia, essa relação com esse objeto. É um autoerotismo e tal? Mas quando a gente fala por que os homens se masturbam tanto, machismos e tudo isso que está aí, que a gente teria que abrir mais uma janela para conversar sobre isso. Mas por que então o cara tem uma esposa em casa, não sei o que, mas ele precisa se masturbar, tal, que é um mega assunto, enorme esse assunto. E é a indústria da pornografia e tudo que se abre daí. Mas porque parece, aparentemente, que há uma separação nessa exigência desse cara aí de experimentar essa relação com esse objeto, mesmo que imaginário, mesmo que no campo da fantasia, né? Então aí ele vai experimentar isso. Ou a gente que vai flertar pelos apps e fazer isso, fazer essa dinâmica dessa relação com o objeto. Nessa relação com o objeto, você quer dominar esse objeto e quer se fazer como objeto para objeto também. A dinâmica do flerte, né? A dinâmica da relação com o objeto que não tem a ver necessariamente com as dinâmicas de identificação e de construção de uma partilha, que são outros processos. A identificação pode estar aqui, por que você vai se interessar por aquele objeto ou por outro? Existem campos de identificação aqui também, é claro, eu sei que sim. Porque você vai, então, se apaixonar. Aí quando você se apaixona, aí esse processo, então, cumpre um outro campo, que é o que parece que não está acontecendo com o que ela está dizendo aqui. Não está havendo o apaixonamento, né? Porque no apaixonamento, você está lidando com o processo de desejo, com o processo de objeto, mas somado à identificação. Você se coloca lá, né? O que gera apaixonamento seria essa identificação total por esse objeto. Então, você precisa daquilo. E aí, como a gente já falou em outros vídeos, que se a gente fosse separar no conceito lá do Freud da libido, né, a libido, o desejo, né, então se a gente pensando o conceito dele, que a gente tem a libido do eu, o auto-amor, e a libido do objeto, o amor pelo objeto, pelo que está fora da gente. No apaixonamento você coloca tudo lá, tudo vai para lá. Então tem processo de identificação acontecendo aí, né, tem processos de identificação que estão rolando. Mas isso é que parece que não está sendo mais possível. E a gente poderia ler também como um sintoma, porque a gente está tão centrado no nosso eu, no nosso auto-amor, e tão pouco para possível o amor em relação ao objeto, que a gente não consegue fazer processo desse tipo de identificação, e o nosso amor fica na gente, e a gente só consegue então se identificar com quem é igual a gente, que não promove risco para esse auto-amor, né? Mas isso também é ler por um sintoma, é ler pelo antigo, de novo. Estão entendendo? A questão é ler por trás, assim, né? Porque é fato, como a gente falou nesse vídeo de ontem também, eu e Flor, é fato que existe um investimento agora no auto-amor muito intenso, né? Existe, porque você tem que dar conta de tantas coisas para construir a sua figura, para construir quem você é. É um auto-amor no sentido contemporâneo, né? Então você tem que cumprir várias funções de você mesmo, como a gente falou aqui também, dessas mitologias da felicidade, carreira, sucesso, beleza, saúde e tal, blá, blá. Tudo isso você tem que cumprir para ser uma pessoa bacana e todo o auto-amor que está investido aí. Então parece ter pouco espaço para retirar esse campo libidinal, desejante, de você mesmo, que está voltado para você mesmo. Eu me desejo, eu me quero bem, eu me amo, eu sou o meu primeiro amor, o meu maior amor, As pessoas falam, né? Tem essa frase, eu sou meu grande amor, o seu grande amor é você. Bom, então parece não ter espaço para essa retirada para lá. O que dá é desejar um objeto como utilização de prazer, de satisfação para esse campo aqui. E aí eu me identifico, de novo, com quem é igual a mim e com quem não me ameaça, né? Mas isso é, de novo, ler por aqui, por trás, né? Falar, eu me identifico com quem não ameaça o meu auto-amor.
tá? Se eu for colocar aqui a minha pulsão indo para fora, minha libido indo para fora, o meu desejo indo para fora nesse sujeito aqui, identificado com ele, eu me arrisco. E aí é o apaixonamento, tem um risco no apaixonamento. Tem uma possibilidade de perda. Mas isso é, de novo, ler por uma lógica anterior. Porque talvez, e eu acho que ela faz sentido. Eu sinto um pouco desse jeito. Falo, não, a gente está aqui porque está muito arriscado. O nosso auto-amor, a gente está muito investido aqui, então não está dando. O que eu consigo é fazer aqui um sexo que não agride o meu auto-amor, que não me ameaça, que não me coloca em situações de perda possível. E aqui eu faço uma identificação com quem é exatamente igual a mim. Quem é igual a mim não tem problema também. E quando for, e é também uma coisa das redes muito intensa, quando for um pouquinho diferente de mim, eu corto essa identificação. Então eu me identifico com quem é igual a mim. Então eu posso aqui. Essa é a minha leitura normal do cara da década de 80. Entende? Essa é a leitura básica que está todo mundo fazendo aqui, olhando de trás, né? Então eu me identifico aqui porque aqui é igual a mim, é meu espelho. Então eu consigo ter diálogo com esse espelho. Mas quando sai dele... E aí também, já falei disso algumas vezes aqui, às vezes a identificação se quebra. A pessoa fala, a pessoa na verdade gosta de música sertaneja, então não dá pra mim. Tiro ela da minha rede, né? Sendo, né, simplista, mas estou brincando. Mas é um pouco isso que acontece. Então você tira daqui. Aí aqui eu continuo exercendo o meu campo de desejo a partir da minha estrutura de eu aqui. Então essa é a leitura básica que parece estar acontecendo, mas eu acho que essas situações de cisão, isso é fácil de ler, eu acho, isso é meio que óbvio do contemporâneo, identificação total, espelho, e aqui exercício de desejo desse sujeito aqui que eu falo, eu quero assim, eu desejo esse aqui, isso me interessa, eu quero me satisfazer aqui. Tá, isso é fácil, mas aí me parece que em algum grau isso já estava dado. Se a gente pensar... Porque o que a gente está dizendo então? Que o bom modelo era do casamento normal, que todo mundo tinha um amante, que todo mundo ia trair, que todo mundo estava investido em campos de dissimulação e de sofrimento tantas vezes por essa dissimulação, ou por ter que refrear um desejo, porque aquela norma dizia que não podia, porque o casamento dizia não, é monogâmico. É monogâmico, tem que ser assim, tem que ser assim. Esse era o bom modelo, a falsa monogamia. Porque que monogamia era essa? Mesmo a ideia de monogamia, assim, a ideia de monogamia é um parceiro para a vida. A gente tinha 7, 8, 10, tem 10, né? Vai assim, um depois do outro. Então a monogamia serial, né? Seriada. Esse era o bom modelo? Temos que pensar, talvez esse não fosse um bom modelo. Talvez a gente esteja aqui tentando outros modelos. Porque o que eu acho, só para tentar terminar esse vídeo, que a gente se esquece, é que as redes agora aparecem como o grande malfeitor da história, né? O grande culpado da história e tal. As redes, mas eu até entendo e compartilho dessa sensação, mas as redes elas só funcionam porque elas dão eco para algo que existe na gente. Muito difícil de admitir isso, há várias vezes, e é aí que a gente várias vezes se desentende, eu com algumas pessoas que acompanham isso, acompanham aqui o canal, é que a gente falha em perceber o que os sintomas do mundo estão dando eco, estão dando reafirmação para os nossos sintomas, para as nossas coisas, para as nossas especificidades. Então, se as redes funcionam, é porque elas encontram campo fértil na gente para funcionar. É óbvio que a partir daí elas vão intensificar e virar catalisadores desses campos. Então, é óbvio que o lance narcísico que o Instagram gera e exercita vai catalisar o nosso narcisismo, vai amplificar o nosso narcisismo. Mas ele está funcionando, o Instagram funciona e existe, só existe porque isso existe na gente. Senão ele não funcionaria. Percebe? Se a gente não fosse narcisista, o Instagram seria um app que seria inventado e não seria vendido. Ele foi vendido. É claro que tem estratégia de venda e tudo isso, tudo tem. Mas a gente tem que entender que essas coisas estão na gente. Se a gente colocar o problema lá na ferramenta, a gente não consegue olhar para a gente. Né? É a mesma questão, para ficar mais polêmico o vídeo um pouco, é a mesma questão que a gente fala, o capitalismo é o problema. Já falei sobre isso também. Também acho que é o problema, mas por que ele continua existindo? Ele faz estratégias, milhares de enlace com a gente. Faz, mas ele continua existindo. A nossa dinâmica de desejo, de desejar mais, de querer mais.
de invejar o próximo, de querer ser melhor do que o imediatamente próximo a gente, de invejar o que está do lado de cá, de querer ser igual ao que é um pouco melhor, né? Essa situação de disputa na qual a gente está vivendo aqui, de ansiedade em relação a essa eterna disputa aqui, é uma coisa que o capitalismo saca, ele intensifica, ele reforça muito, mas é uma coisa que em algum lugar está na gente, senão o reforço não funcionaria, né? Fico pensando, só para falar um pouco do capitalismo, é mesmo um pouco uma situação parecida, até porque tudo isso que a gente está falando passa por dinâmicas do capital também, né? De vender coisas, né? Tudo isso, todos esses afetos. Mas quando o Marquise, que eu vou botar aqui, lá na década de 50, eu acho, escreveu Eros e a Civilização, tentando articular os conceitos do capital, do marxismo, do capitalismo, com os conceitos do Freud, do desejo e da ideia de satisfação, na década de 50, ele achava que o caminho ia ser outro, ele achava que isso ia dar outro jeito, ele não previa que o capitalismo fosse dar tantas voltas para continuar enlaçando as pessoas. E é muito terrível isso. Tudo bem, eu estou abrindo outro campo, eu sei, gente, mas esses enlaces só são possíveis porque eles encontram terreno na gente. Então, quando a gente vai criticar esses sistemas de afeto contemporâneos, a gente tem que olhar para eles e tentar entender o que eles estão encontrando na gente, é o meu bordão, encontrando na gente para levar a gente em direção a eles. Senão eles não funcionariam. E lembrar que quando a gente olha, é como quando surge o telefone, a gente fala, mas bom mesmo era a carta. Eu entendo, eu também acho. Então a gente tem esse campo nostálgico na gente sempre, de achar que o anterior era o melhor, porque o novo ameaça, não é? O novo é um que eu não sei, o novo parece uma coisa... Eu estava bem onde eu estava, mesmo que fosse horrível, mesmo que fosse o caos, eu estava bem onde eu estava. Eu conhecia lá o casamento monogâmico, funcional e tal, era terrível, fazia mal para todo mundo em vários níveis, especialmente para a figura feminina. Muito mal, mas eu conhecia. Então agora o novo é o ruim. Não sei, a questão que a gente tem que olhar, no final das contas, é quanto de sofrimento que isso está gerando e como é que a gente pode lidar com esse sofrimento. Porque as dinâmicas, as operações dos nossos afetos vão gerar sofrimento. Em algum grau elas vão, porque a gente não pode exercer os nossos afetos livremente, não pode. Então, não é assim que funciona, infelizmente. Então, algum sofrimento elas vão gerar. A gente tem que olhar para o sofrimento e tentar entender como lida com ele. Mas não olhar com sofrimento para o sofrimento, entende? É que me parece às vezes que a gente está olhando com perda. Falando, poxa vida, mas isso era tão bom, o casamento monogâmico era tão bom, o amor romântico era tão bom. Não sei se era tão bom, ele era muito perverso para muita gente. Às vezes não, mas às vezes era. Então, olhar esses sintomas aqui que estão, esses bloqueios, e por que essas pessoas estão separando o sexo da identificação, da partilha, tentar entender por quê, né? Tentar entender que talvez isso tenha uma coisa na gente. E como é que a gente consegue processar isso para ir caminhando para novos modelos e novos modelos que sejam não piores, ou no sentido de não gerem mais sofrimento, mas que gerem menos sofrimento para a gente. Esse que eu acho que é o lance, é tentar caminhar para modelos ou experiências de modelos, né, de afetos, experiências de modelos de afetos que gerem menos sofrimento, que sejam mais próximos da nossa experiência possível. Isso é difícil de fazer, não é simples, porque a gente não domina e tem o capital querendo vender coisas nesse meio do caminho. Muita coisa, gente, mas é uma abertura de conversa. Muita coisa. Desculpa, eu sei que eu falei coisa demais, eu acho. Mas me digam o que vocês acham. Eu acho que a gente pode ir abrindo histórias aqui para pensar. Porque a nossa função talvez aqui seja pensar modelos de relação, possibilidades de experiência relacional que sejam mais justas, no sentido de justeza, não de justiça, que estejam mais aproximadas da nossa experiência de si, né? Da nossa experiência de estar aqui e estar em relação ao outro. Era isso, tá? Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, talvez ele sirva para alguém de fato, vamos pensar, talvez. Comentem o vídeo, leiam os comentários, é o mais importante da história, e assim a gente continua essa conversa. Se quiserem me mandar perguntas, mandem por aqui ou pelo direct do Instagram, que aí só eu leio, ninguém mais lê, se não quiser ser identificado e tal, e aí amanhã eu volto com mais uma questão, talvez seguindo essa questão, talvez não, talvez outra questão, e talvez a gente volte a essa depois, não vai saber.